Com uma grande movimentação, que era o período de 59 a 64 no Brasil, que deve ter sido um período extraordinariamente bom para viver. Se tiver uma máquina do tempo, eu quero voltar para aquele período ali, porque a gente pode evitar a ditadura, pode fazer 1000 Vietnãs, que foi uma consigna posterior. Foi uma ebulição de ideias e uma discussão intensa e participação ativa das massas, a descoberta da política pela juventude em massa, os camponeses atuando com força das ligas camponesas, etc., os trabalhadores engolfados numa luta entre reforma e revolução, articulados pelo trabalhismo, pela força do nacionalismo brasileiro, mas também pelos encantos sedutores do Partido Comunista, porque imagine, os comunistas saíram da Segunda Guerra Mundial, meus queridos, com uma coisa muito fundamental, a derrota do nazifascismo. Isso não tem a ver com... Tu vai lá na União Soviética e diz assim, a Segunda Guerra Mundial, eles vão dizer o quê? Não, isso é a Grande Guerra Pátria. Isso é uma guerra nossa. Lá os soviéticos deixaram 22 milhões de cadáveres na derrota do nazifascismo. Entendeu? Hoje, vocês pegam o Discovery Channel e todas essas coisas aí, é a apologia dos Estados Unidos. Parece que a luta contra o nazismo foi feita no Village ou em Nova York. Parece que foi uma batalha ali. Os russos deixaram 22 milhões de russos nos campos como cadáveres. Para eles foi a defesa da pátria, a defesa do socialismo e junto com isso a derrota do nazifascismo. Quer dizer, os comunistas saíram do pós-guerra como os verdadeiros guardiões da liberdade. Não tinha esse clima aí, tudo comunista, totalitário, o Gulag, o Stalin, etc. E Stalin mesmo saiu na União Soviética com um prestígio enorme. Eram os caras que tinham derrotado o nazismo. E com a invasão da Rússia, não foi uma Pearl Harbor, não era uma coisinha qualquer. Era uma invasão gigantesca. Então, isso tudo tem que ser colocado no terreno histórico muito concreto. Os comunistas saíram com isso. Agora imagine esse prestígio imenso, a força do Partido Comunista, com aqui no Brasil um trabalhismo também gigantesco, que vinha numa tradição desde 30 se montando, com João Goulart, com Leonel Brizola, etc., isso nos sindicatos, etc. O que estava em curso era essa discussão aqui. E o Guerreiro Ramos. Vocês acham que eu ia me esquecer? Capaz. E o Guerreiro Ramos, que aqui, olha como estava avançado. Olha como era avançado. Essa discussão nos sindicatos, nos estudantes, o peso da UNE não é esse fantasma que está aí. A UNE com uma capacidade de mobilização, com caráter de representatividade junto aos estudantes, que ela perdeu, rigorosamente perdeu, uma coisa que tem que ser recuperada. E eu não falo aqui, naturalmente, para negar a UNE, senão exatamente pelo contrário, para abrir a possibilidade que a UNE se torne uma entidade representativa dos estudantes, não um aparelho político, mas uma entidade que fale com os estudantes, que respeite seu caráter de massa, que saiba mobilizar os estudantes a despeito das divergências, etc., que coloque os grandes temas da nação. Esse cara aqui, o Guerreiro, por exemplo, nesse meio conflituoso, efervescente de discussão, ele nesse mito Verdade da Revolução Brasileira, dizia, eu vou fazer a crítica revolucionária da Revolução Brasileira. E se insurge contra o marxismo-leninismo. Esse livro aqui é contra o que ele diz é uma ideologia de Estado. Estava certo. E ele recupera aqui uma coisa fundamental. Ele diz, olha, Lenin, um homem de extraordinário valor. Para já liquidar isso aqui, ele diz o seguinte, fui eu que escrevi isso, eu não estou achando que sumiu. Ele diz o seguinte, do Lenin e do Marx. Olha aqui. Ele fazia uma crítica total ao marxismo-leninismo, dizendo, no entanto, ele não confundiu o essencial. Marx e Lenin figuram para Guerreiro Ramos
como homens de excepcional capacidade intelectual. E no caso do revolucionário russo, um gênio, segundo palavras de Guerreiro, de irrepreensível honradez revolucionária, pelo qual nutria grande admiração, especialmente pela sua sincera convicção de que estava trabalhando pelo desaparecimento da espoliação do homem. Então o Guerreiro, um nacionalista, um trabalhista, dono de uma cultura gigantesca. Eu digo que o primeiro cara que introduziu o Lukács no Brasil foi o Guerreiro. Eu disse isso para o Carlos Nelson Coutinho, para os aprendizes de Lukács, lá do Rio. O Guerreiro, quer dizer, esse prestígio do trabalhismo, esse prestígio imenso dos comunistas, e ainda tinha a crítica do Guerreiro dizendo que isso aqui, o marxismo-leninismo, é um verdadeiro obstáculo para a Revolução Brasileira. Imagine o clima intelectual para fazer isso aqui. E ele diz nesse livro, olha, todo mundo me disse para eu não publicar esse livro, nem escrever esse livro, mas eu vou mandar bala. Ele mandou bala por um desprendimento do Guerreiro, mas também porque tinha amparo social, demanda social para ele fazer a crítica revolucionária da Revolução. Nós vivíamos, de fato, em 64, um período extraordinário, um período que estava se discutindo pelas massas, pelas vanguardas, e nesse contexto de vanguardas, nasceu uma pequena organização, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, a famosa POLOP, da qual esse sujeito aqui, o Michel Louvi, também nasceu. Ele, Paul Singer, um monte de gente que estava por aí, tudo cria da PO, tudo junto com a PO, a Política Operária. Qual era a da PO? A da PO era o seguinte, temos que fazer a crítica à concepção da Revolução hegemonizada pelo Partido Comunista Brasileiro e temos que fazer essa crítica desde o marxismo. Então a operação sutil era tirar o marxismo do monopólio do Partido Comunista. O PCB é o instituto oficial do marxismo e nós vamos fazer a crítica da Revolução não como os trabalhistas, não como os social-democratas, não como os liberais, mas desde o marxismo. Uma pequena organização muito pequena, onde estava Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Vinícius Caldeira Brandt, Rui Mauro Marini, etc. Uma quantidade de gente jovem, intelectuais de primeira grandeza, que estavam surgindo, se formando. Eu quero dizer, daí que eu quero dizer para vocês, essa potência nasce da militância política, da rebeldia, da revolução. Não nasce no programa de pós-graduação, lamento. Tenho que dizer. Nasce disso, de algo vital, de algo vital. Então esses caras começam a fazer a crítica. É nesse esforço de crítica à estratégia da Revolução Brasileira representada pelo Partido Comunista Brasileiro que eles voltam para a leitura do Capital. Voltam à leitura do Capital. Ler o Capital, aprender o método Marx e fazer a crítica da estratégia do partidão. Olha só que movimento extraordinário. Porque implicava em... Não, implicava nem, eu nem vou dizer que implicava voltar a Marx, implicava em ler Marx com rigor. E essa gente fez esse processo. Não é que eu estou querendo dizer para vocês, fazer um grupo de estudo do Capital, que seria muito bom se fizesse também. Não é que eu estou querendo insinuar isso. Um grupo de estudo aqui no Direito, com 40, 50 alunos, seria muito bom. Mas eu quero dizer, essa leitura rigorosa fez com que, quando vocês pegam Dialética da Dependência, porque antes disso, quer dizer, tinha um conjunto de críticas já, por exemplo, ao caráter absolutamente nefasto para uma economia nacional, dependente, periférica, latino-americana, do investimento estrangeiro direto, já existia. Já existia as críticas ao fato de que a agricultura capitalista moderna refuncionalizava a seu favor as formas arcaicas visíveis na exploração capitalista no campo. Já existia a crítica, a rigidez, a incapacidade da indústria brasileira de elevar o salário mínimo e assalariar a maior parte dos trabalhadores brasileiros. Já existia tudo isso. O que não existia era uma crítica acabada, global, bem feita, reunida, a partir de um marco teórico estabelecido. Sem as ilusões cepalinas e, ao contrário disso, crítico das ilusões cepalinas. Então, a teoria da dependência se afirma, mas tinha algo fundamental. Os marxistas observaram aquilo que o Prebisch
tinha sacado. O que o Prebisch tinha sacado? Tem um fenômeno real. A CEPAL não explica, dizem esses marxistas. Mas o fenômeno que ela identificou da deterioração dos termos de troca, isso é um fenômeno real. Isso ninguém tinha visto antes. E os marxistas disseram, opa, isso aqui é fundamental. Por isso que o Brizola dizia lá, as perdas internacionais, né, que aquele cretino do campus lá dizia que perda internacional é quando alguém vai no aeroporto de Miami e perde as malas. Aqui a esquerda estava dizendo o seguinte, tem uma quantidade de riqueza que produzida aqui, vai para fora. E um fenômeno que era a deterioração dos termos de troca, os marxistas disseram, a explicação que a CEPAL dá não é suficiente. Mas por que não é suficiente? Porque eles diziam que bastava industrializar para que o fenômeno cessasse, desaparecesse, industrializou e a deterioração dos termos de troca permaneceu. Então, o fenômeno é verdadeiro e se reafirma agora sob condições industriais, mas a explicação é insuficiente. Isso que eu quero mostrar assim, como o Prebisch disse, olha, a economia capitalista aqui tem um problema que é a deterioração, os marxistas disseram, os cepalinos pegaram um problema verdadeiro, só que não deram uma explicação adequada. Nós vamos ter que explicar isso. O que era a deterioração dos termos de troca para a CEPAL, se transformou na literatura marxista os termos, o intercâmbio desigual, que tem uma legalidade nas categorias marxistas. Se interpreta diferente e se chega a uma solução de maneira diferente. Eu vou explicar isso com um pouquinho mais de detalhe ainda. Então, monta-se esse cenário e esses autores começam a dizer, nós temos que explicar o fenômeno da dependência. Ah, mas em que categoria é essa dependência? É a dependência da CEPAL. Eles têm uma teoria da dependência lá na CEPAL, que é o estruturalismo cepalino. E aí começou uma crítica ao estruturalismo cepalino, se estruturando sobre a forma de teoria da dependência. A teoria da dependência era um movimento de ideias. Como eu disse, já existia em Simão Bolívar, já existia em Mariátegui, mas como escola ela ganhou uma certa legalidade, explicando a dependência da dependência latino-americana a partir da teoria cepalina. E começou no meio dessa crise toda uma crítica à CEPAL que foi se descolando da forma de constituição de uma teoria da dependência, que era, em parte, afirmação das teses de CEPAL e, em parte, crítica das teses cepalinas. E ficou conhecida, e hoje é conhecida como teoria da dependência. E era a crítica, assim, tem uma coisa aqui que é verdadeira, a dependência existe. Um pequeno parênteses. Uma vez lá no México eu encontrei o André Gunder Frank, e aí a dependência, uma pequena crônica, que eu fazia minha tese de doutorado, assim, num desânimo. A minha tese de doutorado foi sobre a teoria da dependência. Então, era quase que numa época em que o México estava assinando um tratado de livre comércio, o neoliberalismo, tudo, eles estavam quase me mandando para antropologia. Você vai fazer lá a história, as ideias no objeto que desapareceu. E eu encontro o Gunder Frank, embaixo do Instituto de Investigações Sociais, e pergunto para ele, e aí, Frank? Eu nem conhecia ele, como se tivesse uma intimidade com ele. E aí, Frank? Foi assim mesmo. E aí, Frank? E a dependência existe? E o Gunder Frank, assim, parado num banco sozinho. A grama existe? Eu falei, claro, está aí, verdinha. Tal como a dependência existe. A grande questão é o que nós vamos fazer com ela. Está dado, a dependência está aí. Então, olha lá, 11ª tese de Feuerbach, de Marx. Os filósofos interpretam muito diferente, a questão é transformá-lo. Tá bom, a CEPAL tem uma interpretação, os marxistas, o Frank falava assim, os marxistas têm uma, só que a questão é o seguinte, o que nós vamos fazer com ela? Tem que ir para o socialismo e essa coisa está parada. Entendeu? E ele mesmo nunca se reivindicou marxista. E era um velho genial, brilhante, brilhante. Uma heresia completa, brilhante, extraordinário. Vale dar até ano de contar pequenas histórias para mostrar o que era esse sujeito maravilhoso que era o André Gunder Frank. Extraordinário, extraordinário. Irreverente por completo, herege por completo. Nenhum bando gostava dele, gostava da figura dele, mas não gostava das teorizações dele. Nem os comunistas, nem os trotskistas, porque ele tinha mais proximidade. E nem os marxistas ortodoxos, nem os heterodoxos,
porque dizia, o Frank vem, ele desorganiza tudo, e o Frank vinha mas ele tinha uma capacidade de matar a charada. A explicação que ele dava, às vezes, não era melhor, mas ele dizia assim, aqui embaixo dessa mesa tem um coelho. E todo mundo dizia assim, não pode. Isso aqui nós estamos na USP, na Faculdade de Direito, isso aqui é uma coisa séria. E daqui a um pouco tinha um coelho. E todo mundo dizia, como é que pode? Não era um coelho branco, como disse o Frank, com o olho vermelhinho, não, mas tinha um coelho. E tinha que explicar como é que o coelho chegou aqui. O exemplo não é poético, mas é mais ou menos serve para mostrar isso. Então, quer dizer o seguinte, começa a surgir, nesse turbilhão, uma corrente que se vai intitulando Teoria da Dependência. Da onde subiu o bonde também, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, os intelectuais mais acadêmicos, os universitários, e começou a surgir uma geração nova de economistas, o chileno, por exemplo, Orlando Caputo, Jaime Stein, Roberto Pissarro. Aí surgiram uma quantidade de gente gigantesca na América Latina sob o influxo da Revolução Cubana, dos 68 no mundo, daquela década de 60 extraordinariamente fantástica e também trágica, do heroísmo do Che, de tudo, aquilo começa a emergir, e o marxismo vai ganhando mais vitalidade e começa a observar, e aí a virtude no ensaio do Marino, e dizer, olha aqui, tem a teoria da dependência, e o fenômeno da dependência é sério, ele organiza a vida latino-americana, mas nós precisamos parir aqui uma teoria marxista da dependência, a TMD. Por quê? Porque ele diz, é preciso nesse momento muita reflexão crítica e separar o joio do trigo. Tem um conjunto de fenômenos identificado por intelectuais independentes, teorias, tem a escola cepalina, ela toca em problemas sérios, relevantes, etc., mas ela não resolve nenhum. A ideologia burguesa mostrou seu limite, as classes dominantes mostraram seu limite com as ditaduras, o desenvolvimento capitalista está ocorrendo e não veio com nenhuma das suas promessas, suas benesses, nem regime democrático, nem o fim da concentração da renda, nenhum desses problemas, e então se impõe aqui a necessidade de uma crítica marxista à dependência. E então o Rui Mauro diz nesse ensaio que é preciso criar uma teoria marxista da dependência. O fenômeno é real, as explicações são insuficientes e o propósito da teoria é distinta. Qual era o propósito explicitamente dos teóricos da PO e do debate que teve com o Partido Comunista, etc., é o seguinte, só tem uma forma de superar a dependência aqui, é o socialismo. Por quê? O desenvolvimento capitalista é cada vez mais intenso e esse desenvolvimento capitalista não faz outra coisa do que a reprodução ampliada da dependência, em novas condições a dependência. Então aqui, a teoria da dependência, ela é criada, concebida, como interpretação crítica da realidade latino-americana, do desenvolvimento capitalista, e com o objetivo de ser, a meu juízo, se é de minha responsabilidade, uma teoria de transição ao socialismo. A teoria marxista da dependência é a teorização que diz como é que conquistamos o poder político, como é que transitamos e quais são os mecanismos essenciais. Para isso, eu tenho aqui 28 minutos, quero dar 3 ou 4 elementos que eram centrais nessa teorização. A primeira delas, o Rui Mauro Marini diz o seguinte: 1. Os países dependentes, periféricos, vivem de transferir valor da periferia para o centro. O que dá a dinâmica no desenvolvimento capitalista? O que torna esses países modernos, integrados, portanto, à dinâmica de acumulação mundial? Não somos uma parte desconectada. Ao contrário, as nossas insuficiências aqui, em termos de economia, de política, de Estado, de classes, não se derivam da falta de desenvolvimento capitalista, mas pelo contrário, pela característica particular que o desenvolvimento capitalista assume na periferia. Então não é, tudo que nós temos aqui não é por falta de capitalismo, é pelo capitalismo mesmo. E diz bem, aqui a dinâmica, o que torna esse sistema absolutamente indispensável dentro de uma totalidade capitalista mundial, dentro da cadeia imperialista, é o fato de que os países latino-americanos
exportam valor permanentemente para os países centrais. Característica 1 essencial. Tem uma ruptura aqui, teórica importantíssima com a CEPAL. Lembra o que o Prebisch dizia? O Prebisch pegava o preço dos produtos que os países latino-americanos exportavam e confrontava com o preço dos produtos que os países latino-americanos importavam. Era, portanto, uma medição pela via dos preços. O Raul Prebisch nunca entrou na discussão de valor. Percebe? Tem uma diferença aqui para quem, se alguém não leu Marx, quer dizer, a teoria do valor para o Marx é o seguinte: há uma identidade no capital inteiro entre preço e valor. Então Marx diz, olha, aqui, lá, quem é que falou que estava lendo o tomo 2 aí hoje? Aí. Olha aqui então o preço, e o Marx mais fala do preço, ele diz assim, eu só vou mencionar preço de maneira absolutamente excepcional. Preço é igual a valor. E valor é a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir um determinado bem. Ponto. Então Marx não trabalha com o preço no capital. Ele vai trabalhando com valor. Teoria do valor. E quando a gente observa isso, que é um suposto angular, é decisivo no capital, na teoria, no método de interpretação de Marx. Quando ele diz, olha, aqui o preço descola do valor. Mas só sabemos que o preço descolou do valor por causa do valor. E aí tem um conjunto de considerações metodológicas que para alguns é a debilidade total de Marx e outros, para mim, é a fortaleza. Tem um marxismo analítico lá nos Estados Unidos, mas a primeira coisa que revoga é a teoria do valor. Mesmo aqui no Brasil, o alemão do grupo Crisis, lá, o Kurtz, que foi muito popular, a primeira coisa que ele diz, olha, ou o Genotti aqui, uma certa herança marxista, que é o livro dele, disse, olha, tem uma coisa aqui, é o seguinte, é insustentável no Marx, a teoria do valor. Bom, se a teoria do valor é insustentável, jogue Marx fora. Não dá para fazer mais nada. Sem a teoria do valor do Marx, não dá para fazer absolutamente nada. Vamos fazer aqui umas quinquilharias, uns livrinhos, umas coisinhas, não dá para fazer mais nada. Bom, então, o marido disse, olha aqui, o problema aqui não é o problema dos preços, é o problema da produção do valor. E não vamos analisar só essa esfera da circulação. Embora esse problema apareça na esfera da circulação, só podemos explicá-lo onde começa verdadeiramente a ciência, como diz Marx, que é no terreno da produção do valor. Mas, você veja que o Marini já desloca, e os marxistas deslocam o tema dos preços, da formação dos preços, da desigualdade dos preços, para um terreno muito mais firme, que é o valor, preservando algo fundamental. Aquilo que é a deterioração dos termos de troca para o Prebisch e para a CEPAL, se transforma num algo muito essencial. A vitalidade do sistema consiste precisamente que aqui se produz uma quantidade de valor que não permanece aqui, é transferida para fora de maneira permanente. Quer dizer que aquela metáfora do Leonel de Moura Brizola, das perdas internacionais, já está acompanhada do Karl Marx, que não é pouca coisa. O Brizola nem sabia disso. Claro, depois ficou sabendo disso, estava todo mundo no exílio já. Quando descobriu isso, estava todo mundo no exílio. Então, esse era um primeiro problema importantíssimo. Os marxistas começaram a observar o seguinte, é quase como se responder, eu diria aqui em termos pedestres, mais certeiro, por que somos pobres? Somos pobres por quê? Não porque não se tenha produção de riqueza aqui, é porque a riqueza produzida aqui não permanece aqui. Quer ver um livro de divulgação que mama dessa tradição? É o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. As Veias Abertas da América Latina, que é um livro de popularização, é um livro ainda vital, porque ele expressa um pouco no terreno literário e no terreno essas grandes teorias que estavam pulsando na América Latina. O pensamento liberal já rechaça de cara isso, já diz de qualquer modalidade, diz, olha, os países centrais são ricos porque eles são altamente produtivos. Não tem a ver com a transferência de valor. De cara dizem isso. Mas aí já se colocou um tema importante. Segundo, o Romualdo diz o seguinte, bom, essa burguesia, por isso mesmo, ela, nesse jogo de transferência de valor, não importa se é produto agrícola ou produto de natureza industrial.
em qualquer caso, haverá essa transferência de valor. Por quê? Ele diz, quando se está... É muito evidente que quando é produto agrícola, quando é produto industrial, essa diferença salta aos olhos. Mas quando é produto industrial, quanto a produto industrial, ocorre um fenômeno que só as categorias de Marx podem explicar. O que é isso? O Rui diz o seguinte, lançando mão das categorias de Marx, olha, os capitais possuem aquilo que o Marx chama uma composição orgânica. Tem uma parte que é capital constante e uma parte que é capital variável. Essa parte que é o capital constante corresponde às máquinas, equipamentos, etc. E o capital variável é a força de trabalho. E todo capital possui uma composição orgânica e uma composição técnica. Quer dizer, esqueça essa coisa de técnica, agora vamos centrar na composição orgânica. Se essa composição orgânica corresponde à seguinte lógica, aqueles capitais com uma composição orgânica muito elevada possuem uma parte constante enorme, que tem a ver com o seguinte, o fato de que produzem sob condições técnico-produtivas superiores e, portanto, incorporam menos força de trabalho, máquinas e equipamentos de maneira crescente. E aqueles capitais com composição orgânica baixa são aqueles capitais que têm máquinas, equipamentos também, mas com uma determinada característica técnico-produtiva que incorpora muita força de trabalho. Na teoria do Marx, do valor do Marx, nós sabemos que quem produz valor é a parte variável, é a força de trabalho, que é uma mercadoria como outra qualquer, mas tem essa particularidade excepcional e essa virtude extraordinária que ela produz valor. E diz o Rui, os países centrais possuem, portanto, capitais, em geral, com uma composição orgânica muito mais elevada do que os países periféricos. Tem um conjunto de problemas aqui que, por força de tempo e um conjunto de coisas, eu não posso esmiuçar. Mas eu diria aqui, acreditem um pouco em como padre. Agora vocês vão ter que acreditar um pouco aqui no que eu vou dizer. Mas estou sabendo que muita gente também leu a Dialética da Dependência aqui. Então, na concorrência entre os capitais de diferentes composições orgânicas, se estabelece um valor médio para as mercadorias. Aqueles capitais que produzem com composição orgânica elevada, produzem, em relação aos capitais de composição orgânica baixa, em condições muito melhores. Levam uma quantidade de valor para o mercado menor do que aquela que é levada pelos capitais de composição orgânica, que tem muita força de trabalho. Cada mercadoria contém uma quantidade de trabalho maior que aquela outra do país desenvolvido, por exemplo, que é feito com máquinas e equipamentos e, portanto, tem menor quantidade de valor. Por quê? Porque tem menor quantidade de trabalho. Percebe? Nas faculdades de administração ocorre exatamente o oposto. As pessoas dizem que o capitalista quer agregar valor na mercadoria. Eu digo, não, com a teoria do valor é exatamente o oposto. O capitalista quer produzir mercadorias com menor valor individual sempre. Portanto, não se trata de agregar valor. A lógica capitalista de valorização do valor é exatamente oposta. Os capitalistas têm que produzir mercadorias com menor valor individual, o que significa, em termos de teoria do valor do trabalho, menor quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir essa mercadoria. Esse socialmente que o Marx coloca aí, é que é o conjunto dos capitalistas de um mesmo setor. Não é o capitalista individual. É o capitalista individual confrontado com os demais capitalistas, que estão produzindo a mesma mercadoria em condições técnicas superiores. E, portanto, todos vão no mercado com valor médio e os capitalistas com composição orgânica vão com valor inferior à média. E o capitalista que leva maior valor vai com valor superior à média e, portanto, perde. É como se ele levasse 10 e recuperasse 8. Quando ele volta para a fábrica para retomar o processo produtivo, ele diz, está faltando valor aqui. Quem se apropriou? Ah, aquele capitalista que era mais produtivo. Então o Marin diz, bom, aqui se estabelece isso. Isso é o que ocorre, isso é o que fundamenta, em última instância, aquilo que a CEPAL chama de deterioração dos termos de troca e que nós chamamos aqui de intercâmbio desigual, que é o tema do intercâmbio desigual. Pequeno parênteses. O Davi Ricardo, no capítulo 7 dos princípios da economia, política e tributação, ele vai lá e diz o seguinte,
Olha, o trabalho de 80 ingleses se troca pelo trabalho de 80 ingleses. Não tem conversa. Quer dizer, dentro da Inglaterra, a troca é de equivalentes, que é um postulado importantíssimo para a Marx. Troca de equivalente. O capitalista não rouba, há uma equivalência nas mercadorias. E é a base da teoria da mais-valia. Bom, ocorre aqui, mas o Ricardo diz, agora pode ocorrer a troca do trabalho de 80 ingleses por 120 portugueses. O Ricardo colocou o tema, opa, em escala internacional pode ter uma troca desigual. Aí ele se depara com aquilo e ele diz, mas isso aqui tem a ver com o valor do dinheiro. E descarta completamente e faz toda uma justificativa que depois os economistas criaram em cima do capítulo 7 de Ricardo, que ninguém deu a menor importância na época na Inglaterra, criaram essa famosa, que vocês vão escutar, teoria das vantagens comparativas. Que não é teoria, que não tem nada com vantagem comparativa e que não tem nada a ver com o Davi Ricardo. Mas se vocês pegarem os manuais de economia internacional de Paul Krugman, por exemplo, keynesiano, prêmio Nobel, etc., ele diz lá, essa teoria de extração ricardiana, etc., e coloca o exemplo contemporâneo. O exemplo contemporâneo dele é, os Estados Unidos trocam com a Colômbia exporta flores e os Estados Unidos exportam computadores. Que vem da explicação ricardiana que os ingleses exportam têxteis e os portugueses exportam vinho. É o equivalente histórico. É uma mistificação completa. O Marinho diz, olha aqui, ó, aqui a transferência de valor em escala global está baseada então nesse intercâmbio desigual. E ele diz, apresenta uma tese fundamental. Qual é o segredo desse intercâmbio desigual? Por que o segredo? Por uma coisa fundamental. No terreno capitalista, se um capitalista vai perdendo valor, ele sai do negócio. Ele começou a observar na América Latina que ocorria uma coisa oposta. Ele diz o seguinte, bem, os preços caem na América Latina, por efeito daquilo que a CEPAL chamava deterioração, e os capitalistas não saem do negócio. O comportamento natural do capitalista é, quando a taxa de lucro baixa num determinado setor, produção de camisa, livro, celular, ele vai produzir satélite, luzes, energia, vai onde a taxa de lucro... E ele diz, aqui na América Latina ocorre uma coisa estranha, nova. Os preços caem e o capitalista o que faz? O preço cai e a forma como o capitalista resolver, ele aumenta a oferta.